Opa, salve, salve, beleza? E aí, tá tudo certo? Vamos chegando com o nosso conteúdo, com apoio diário da KTO neste vídeo para te falar sobre a estreia do Inter na Libertadores da América. Um começo que deu a entender que tudo poderia ser diferente, mas depois veio mais do mesmo e o gol achado que muda todo o ambiente. Mas antes, para ti que é bom de palpite, acertou o placar do jogo? Se não acertou, pode acertar da próxima vez te cadastrando na KTO. Usa o código promocional Daniel, você vai ganhar 20% de bônus no valor do teu primeiro depósito. Ora, a pressão era grande, era o jogo da grande prioridade do Internacional também, e após o vexame do Campeonato Gaúcho, o Inter ficar fora da decisão, ser eliminado pelo Caxias nos pênaltis no Beira-Rio. Portanto, era um jogo de uma pressão. Mas, pelo menos, não era um jogo no Beira-Rio. O Inter enfrentou o Independiente Medellín, que é um time que geralmente tem um primeiro tempo mais forte em termos de movimentação, de entrega, é onde rende mais, mas é um time que, por característica, não consegue render no segundo tempo, mas a história foi diferente. O Internacional foi melhor que seu adversário, até 20, 21 minutos, criou algumas oportunidades, não foram tantas assim, mas criou oportunidades e não conseguiu converter. E, claro, acabou no segundo tempo, até os 20 minutos o Inter bem, no segundo tempo o Inter tendo dificuldades. Mas mesmo na melhor parte do Inter no jogo, alguns jogadores realmente chamaram a atenção negativamente. O lateral esquerdo, Tauan Lara, e o Depena. Foram dois jogadores que tiveram uma atuação muito ruim. Inclusive o mercado sendo mais sobrecarregado em termos de marcação pelo lado esquerdo. Olha, o Bustos também não fez um bom jogo. Sinceramente, não gostei. E no mais, a gente vê o quanto o Internacional é um time desequilibrado. É o Alan Patrick no topo da prateleira e os outros abaixo. O Wanderson foi bem até 20 minutos, depois não conseguiu mais jogar, e aí as dificuldades foram aparecendo. E se vê o quanto o Internacional faz uma força para chegar na área do adversário. Segundo tempo do Inter, com um time com dificuldades, alguns jogadores realmente de uma atuação ruim no primeiro tempo, da metade para o final, ou até mesmo do primeiro ao último minuto. O Inter acabou tomando um gol numa saída errada do Kehler. Foi, na verdade, uma atrapalhada, um show de horrores. E o Moreno acabou de cabeça fazendo o gol. E aí a pressão aumentou. A pressão aumentou, o Internacional teve dificuldades. O time do Independiente de Medellín cresceu no jogo, principalmente com o Cetré e também o Pardo. Foram os jogadores que mais deram trabalho. Batalha também, 3 jogadores que deram muito trabalho à defesa do Internacional. Mas as mudanças do Mano, principalmente a entrada do Pedro Henrique, embora o Luca tenha que receber uma consideração à parte, que eu farei na sequência, mas principalmente a entrada do Pedro Henrique fez com que o Internacional voltasse a entrar no jogo. Se não com grandes oportunidades, pelo menos chegando mais ao ataque, coisa que até então não aconteceu em boa parte do segundo tempo. E aí, claro, né, em cima também da dificuldade que o Luiz Adriano teve, a entrada do Luca, e foi na vontade do jovem que o Internacional encontrou um gol. O Inter achou o gol que mudou todo o ambiente. O gol marcado pelo Alan Patrick. Numa jogada, uma bola enfiada para o Luca, jogada de vitória pessoal, em cima do lateral direito da equipe do Independiente Medellín, o Morroy. O Luca ganhou a jogada, lance limpo, cruzou, o Wanderson ali no bico da pequena área deu tapa, o goleiro conseguiu fazer uma primeira defesa, mas no rebote o Alan Patrick acabou fazendo o gol que empata o jogo. Um gol que o Inter achou, num segundo tempo que o Internacional jogou muito pouco, mas que vai mudar o ambiente. Ele tira um pouco da pressão, porque se não vejamos, olha, o Inter eliminado do Campeonato Gaúcho, começar a Libertadores perdendo, e não é só a derrota que poderia acontecer, o Inter estaria perdendo para um time tecnicamente limitadíssimo, com todo respeito. O Independiente Medellín não é um bom time, é um time razoável para ruim, Então vejam quanto o Internacional teve dificuldades, com chances até ali 20, 21 minutos do primeiro tempo de ter feito 1, 2 gols, numa situação mais tranquila, talvez até no decorrer do jogo pudesse apresentar mais oportunidades para o Internacional,
mas aí aquele gol no segundo tempo deu uma desestruturada no time do Inter, o que é natural, porque o Internacional também não é um time de grande qualidade. E o que eu quero dizer é o seguinte: mais uma vez o Alan Patrick foi o melhor jogador do Internacional, aquele que tentou algo diferente, que partiu para uma vitória pessoal e não tem parceria. Essa é que é a verdade, não tem parceria. A diferença dele em relação aos demais, tecnicamente, é muito grande. É muito grande. E isso vai fazer o Inter sofrer ao longo dessa Libertadores da América. O Internacional teve 51% de posse de bola contra 49% da equipe do Independiente Medellín. O Inter teve 13 finalizações, foram 10 do adversário, mas aí que chama atenção é o número de finalizações a gol. Foram 6 do Inter e 4 do Independiente de Medellín. Vejam só os números do jogo, como foi a coisa mais ou menos equilibrada, né, num começo de Libertadores da América, com um grupo de jogadores que ainda está incompleto e contra um adversário de baixa qualidade. O gol achado do Internacional muda muita coisa em termos de ambiente. A pressão seria enorme em cima do Mano Menezes, não que ela tenha acabado, mas ela poderia ter sido maior, e em relação ao grupo de jogadores. Resta saber agora o Inter saber trabalhar, né, com perdão da redundância, saber trabalhar com o que acabou acontecendo na Colômbia, para melhorar um pouco mais, tirar essa tensão que está no ar e esse clima de desconfiança que é muito grande em relação ao grupo do Internacional, tá certo? Valeu a você que chegou até aqui, deixa um comentário aqui embaixo, quero saber a tua opinião, o que você achou do desempenho do Internacional, te inscreve no canal, ativa as notificações e, claro, tamo junto, beleza? Ai, cola lá na KTO. Fui!